Entrada ao inferno na imanência. O empolgante contrato, tão esperado por Marquinho, surgiu em Minas Gerais. Depois deste, executaria, mas ainda exigiram a mão certeira de Tião, e também porque o melhor piloto era o discípulo. O alvo era um advogado, Dr. Walisson, pombo-correio entre os membros presos e os operantes em liberdade, da quadrilha de assaltantes nas subidas das alterosas mineiras da parte da zona da mata e parte da região das vertentes. Ele falara que queria sair do bando. Um idiota. Todos sabiam que só tinha via de mão única. Não deveriam matá-lo. Porém, a punição teria que ser exemplar. Tião e Marquinho, depois de noites insônias de estudos e debates, sugeriram um tiro de garrucha calibre 22 entre o diafragma e o umbigo. O cartucho seria de carga simples, exposto à umidade para ter pouca velocidade e não causar estragos demais, ricocheteando de tripa em tripa. Queriam o Alisson vivo, recuperado e amedrontado, para continuar lhe servindo e cooptando os estagiários, futuros advogados. O planejamento teria que levar em conta, além da fuga, precisão e método, pois seria em local público, com muito movimento de veículos e pedestres. Trabalhoso, mas o pagamento era animador e a adrenalina seria alta. Retornando do Rio de Janeiro, Mark encontrou-se com Tião em Juiz de Fora, Minas Gerais. Gostou, Tião? Oh, linda! Kawasaki ou Yamaha, 1000 cilindradas, pneus largos, ótima moto. Cava, com carretinha e tudo. Pedia de bônus, negaram, mas vou buscar uma em Vitória. Não me leve a mal, Marquinho, mas você tem umas bobeiras, só. Uma hora podes pôr tudo a perder. Tu não aprendeu porra nenhuma. Você é importante, filho de gente importante, e fica aí com essas coisas, só. Ô, babaca, foi brincadeira. Uhum. Os matadores cupinchas deixaram a caminhonete novo modelo da Três Diamantes com a carretinha da moto japonesa nas imediações do município de Guidoval, Minas Gerais. Cidade ao pé da Serra da Onça, Cordilheira da Mantiqueira, as Alterosas, que teve como desbravador de toda a microrregião o francês Guido Marlier. Por estar em um vale, mereceu o nome de Guidoval, o Vale do Guido, perto do Marco Centenário, em homenagem ao grande homem, que as cidades circunvizinhas assentaram à posteridade numa estradinha de chão batido de uma fazenda que outrora produzira fumo e tinha sido loteada para instalações de fábricas de móveis. Retiraram a moto e encobriram o carro e a carretinha com camuflada lona militar. Paramentados de couro preto, como se fossem do clube de motociclistas da vizinha cidade Visconde do Rio Branco, traziam inscrições e logotipos estilizados em amarelo, do solidário grupo Urubus do Asfalto, nas jaquetas e capacetes. A Kawasaki preta tinha o emblema da equipe no tanque de gasolina, um círculo amarelo com um urubu-rei no asfalto. No dia seguinte, sábado, aconteceria mais um encontro nacional dos motociclistas naquela cidade, famosa pela organização do motoclube e suas festivas churrascadas, regadas a cervejas e refrigerantes, ao primoroso som do nativo sexteto Jazz na Bossa. Via-se aumentando o tráfego dos triciclos e das motocicletas estilizadas e simples, em direção a Visconde. Naquela sexta-feira, em Ubá, Minas Gerais,
Cidade polo da microrregião desde o tempo do comércio de fumo, Dr. Wallison, o advogado sem escrúpulos, receberia, mais que honorários, uma dura lição. Deixara seu escritório e andando cruzou a praça, onde se vê a renegada e depois aceita homenagem ao grande Ari Barroso. Flamenguista apaixonado, ainda que locutor de partidas de futebol na rádio Rio de Janeiro, torcia pelo seu time. Era autor de uma das mais representativas canções brasileiras, Aquarela do Brasil, que não é um sambinha qualquer. Esse diminutivo de sua obra-prima provocava-lhe um ataque de nervos. Dr. Wallison encontrou-se com sua mulher, que trazia no colo a filhinha, e foram em direção à churrascaria ao lado da igreja. Este majestoso templo teria sido projetado e construído por um prático arquiteto italiano, valendo-se da proporção áurea ou proporção divina, conhecida como φ, 1,618, observada nas obras de Da Vinci, também nas catedrais medievais, na Capela Sistina, nas pirâmides e encontrada na natureza, como na proporção de uma colmeia de 1,618 fêmeas para cada macho, ou nos tentáculos da estrela do mar, no floco de neve ou mesmo nas medidas do homem, pelo próprio tamanho dividido pelo tamanho do umbigo à sola dos pés, que resultará 1,618. No meio da rua, em frente ao disputado restaurante, o advogado reclamava com a esposa a falta de consideração da empregada doméstica, cozinheira, por não ter ao menos avisado que faltaria ao serviço, essencial à família. De repente, ao seu lado, parou a máquina geradora de muita força e velocidade, aquela beleza de moto japonesa estilizada como do Tim rio-branquense, atraindo os olhares de todos. O carona esticou o braço esquerdo e encostou a garruchinha 22, de 2 canos paralelos, brasileira, no ponto determinado. A queima-roupa disparou. O estampido foi encoberto pela aceleração da motocicleta. Nem a esposa entendeu o que acabara de acontecer. Ela pensou que seu marido estava sendo cumprimentado. Marchivani demonstrou perícia na condução do veículo, como bom motoqueiro acostumado aos disputados pegas de rua. Os matadores das alterosas saíram como um corisco pela rota de fuga, contando com as estreitas ruas, emboladas pelo excessivo tráfego de automóveis, ao esconderijo da caminhonete em Guidoval. 2 dias depois, um morador do local acionou a PM, que apreendeu a moto, que fora furtada no Rio de Janeiro, a carretinha sem identificação, capacetes e as vestes de couro. Tião deixou seu comparsa em Vitória, no Espírito Santo, de onde retirou sua nova moto, uma Yamaha prateada, toda equipada, que recebera de pagamento. Mais satisfeito ficou ao ler o bilhete, no envelope com o eletrônico cartão da ignição. Aprovado com louvor. Presente de formatura. Aguarde o convite. Seria chamado à reunião. A sua carreira solo estava à vista. Em Ubá, Minas Gerais, comentavam a triste coincidência da empregada da casa do advogado ter sido atropelada por uma caminhonete vermelha com placa de Prado, da Bahia, tão pertinho do hospital e com omissão de socorro do motorista. Sem documentos e desacordada, com as pernas e cabeça quebradas, a coitada inocente, no dia seguinte, voltou a si sem nada lembrar, nem da gargalhada do jovem que guiava. O digno e culto delegado de Polícia Civil, que também funcionava como diretor da cadeia pública, sem nada ganhar para mais esta tarefa esdrúxula às funções investigativas, não acreditava na coincidência. Ele teve ainda que, sem prova, a convicção de suas desconfianças contra o causídico que o denunciara à corregedoria
afirmando que o acesso do advogado de defesa aos presos, absurdamente livre e restrito, vinha sendo ilegalmente monitorado por ordem do honrado e zeloso delegado, cujo ato de constrangimento prejudicava a defesa e ofendia os direitos humanos. A autoridade policial, num desabafo em alto e bom som, exclamou no corredor da delegacia de polícia: "Coincidência, uma porra!" Uma escrivã de polícia lembrou-lhe: "Cuidado, doutor. Ele fica sabendo, aí é outra denúncia." "É uma honra para mim ser denunciado por merdas. Pena que ele não morreu. Alguém aqui já viu o pistoleiro dar tirinho para não matar? Foi isso que aconteceu. Só não sei o motivo. Acho que nunca vamos saber." Marquivani entrou definitivamente no restrito grupo de confiança da Organização Sudeste. Tião ia envelhecendo com rapidez. Pretendia a aposentadoria mesmo sabendo o que ela significaria. Ele, todavia, se precisassem, estaria disponível. Sua meta atual era embrenhar-se no mundo paralelo. Houve uma festa em homenagem à dupla. Fecharam um resort baiano por conta. Carrões pretos chegaram de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados da Organização Sudeste. Fizeram varredura de espionagem, estando tudo limpo. Ao redor do hotel, diversas motocicletas circulavam. Na sala de convenções, Marquivani foi ovacionado e fez o juramento, tendo como padrinho o velho tocaieiro sanguinário, que o batizou de Matador Implacável. Para o novo pistoleiro, a mesa, numa justa homenagem ao sênior, deu-lhe para telefonemas e outros contatos a senha: discípulo. Sou discípulo. O tocaieiro sanguinário aprofundou seus estudos sobre o diabo. Lia todas as obras ao seu alcance, com a ajuda de Marquinho nas pesquisas na internet, e para conseguir as traduções de clássicos das mitologias greco e romana, além de outros livros de experts, autores atuais. Qualquer leitura que fizesse referência ao diabo era devorada por Tião. Mark tinha sua agenda cheia, ainda assim estudavam juntos. Vez ou outra procurava Tião, seu mestre, para trocar ideias sobre algum plano, mais para agradá-lo do que por necessidade. Chegara a hora da partida, em que cada um iria para o seu lado. Emocionados, despediram-se. As joias, a conta bancária em Guarapari e armas do tocaieiro sanguinário ficaram com Marquivani. Segurando a emoção, Tião passou ao matador implacável um livreto com indicação da Gruta Casa na Chapada Diamantina e do quilombo com remanescentes dos malês. Seu discípulo prometeu que um dia iria procurá-los. A pé e descalço, Tião seguia pela estrada esburacada que liga Castelhano à Vila dos Pescadores, usando tão somente uma calça com o cós da cintura de remate grosso. Caminhava devagar e concentrado. Murmurava a reza brava. Pôs sentido num canário da terra que alegremente estalava seu silvo no fio do poste. Vestiu a camisa-chave e só com o olhar matou o passarinho. Prosseguiu, desejando desgraça ao avistado, inclusive os vegetais que secavam mirados pelo mal. O desalmado, ao olhar para um casal de aposentados moradores no sossego de Castelhano, que caminhavam rotineiramente, tomando os últimos raios da luz do dia, o homem caiu e levou consigo a esposa que caiu em cima dele. Ambos se machucaram seriamente, para júbilo do endiabrado. O casal, caído na poeira arenosa no local ermo, chorava de dores e pedia socorro ao maldoso. Tião passou por eles dando risinhos de deboche. Beijou a camisa, com a certeza de que ela lhe garantia a abertura do portal do sítio maligno. Com os bolsos abarrotados de dinheiro,
Levava 7 antigas e raras moedas inglesas de prata, uma caixa grande de charutos antigos, legítimos cubanos enrolados nas coxas de virgens, e uma garrafa de pinga barrinha de boa safra de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. O tocaieiro sanguinário tinha ideia de onde ia meter a cara. Sabia, por causa da antiga quebra de compromisso, que seria cobrado. Da pior maneira, seria seu destino, se não tivesse renovado o pacto com o diabo. Não poderia fugir à sua sina. O mestre das trevas não iria lhe perdoar. Não é o seu forte. Isso é coisa para outro tipo de mestre. O letal cruento estava ansioso. Tinha que cumprir o seu destino. Tião não tinha perspectivas nesta vida, portanto, quanto mais rápido ela acabasse, melhor seria. Trajando a camisa do mal, estava confiante, sem medo, parecendo-lhe que já havia vivido aquilo, como um déjà vu. A boca da noite engoliu claro. O tocaieiro sanguinário parou em frente. Bateu com os cós dos dedos esquerdos no centro do heptágono. O portão de lata abriu-se, dividindo a estrela estranha em metades, enquanto a tinta envelhecia na velocidade da luz, desmanchando-se os emblemáticos desenhos. Tião entrou pisando forte com o pé esquerdo. Adentrou a casa do mal, onde tempo e espaço não importavam. Os pescadores viram um fogaréu. No sítio saltavam labaredas vermelhas. Ao redor do sítio, o breu dominava, sob a lua minguante, numa virada de quinta para sexta-feira, dia 13 de agosto. Apoitaram e, pelo celular, rapidamente solicitaram o corpo de bombeiros. Os corajosos combatentes do fogo se aborreceram com a chamada falsa e passaram um esculacho nos homens do mar. De todas as estranhas manifestações da natureza que os experientes marujos tinham visto, sem dúvida, aquela fora a mais extraordinária. Juraram que viram a casa arder em chamas. Entretanto, lá estava o sítio intacto. Apenas o portão que descascara a tinta, não permitindo identificar o que havia antes. Porém, ninguém deu conta deste fato, já que não o viram na outra forma.